Câmara está completando 15 anos e a gente vai relembrar grandes momentos que passaram na sua telinha. Está no ar o Rio TV Memória. Desde a inauguração da Rio TV Câmara, nós exibimos programas que mostram as ações dos parlamentares. O que você vai assistir agora é uma série de entrevistas que produzimos sobre o perfil dos vereadores. Em 2007, nós passamos a exibir o programa Perfil dos Vereadores. O foco, como o nome sugere, é divulgar as ideias dos parlamentares. Eu me candidatei a vereador por imposição. Primeiro, dos heróicos protetores autônomos de animais urbanos excedentes. Eu tenho o maior prazer em ser vereadora. Eu acho que há tanta coisa para fazer, não só na área de novos projetos de lei, de ver o que está precisando de ser normatizado na cidade, mas principalmente de acompanhar e exigir que a prefeitura faça um planejamento, que a prefeitura converse com a cidade. Acho que o vereador, nesse sentido, ele é esse intermediário entre o cidadão e a prefeitura, e isso me dá um prazer imenso. Fazer política dá prazer, dá desconforto, gera decepção, tem momentos de alegrias, momentos de tristeza. Às vezes a gente fica muito frustrado porque o que a população precisa é muito e o que o vereador pode fazer especificamente é pouco. A abertura e o cenário mudaram, mas o conteúdo permaneceu o mesmo. Eu sempre busco atuar em todas as áreas, porque a sociedade ela requer de todas elas. Né? Da educação, exemplo, essa casa aprovou uma lei, que eu sou um dos autores, do turno único, horário integral nas escolas públicas. Eu sou filho de uma servidora estadual, então entendo dessa importância. Você ocupar a criança o tempo todo. Da saúde pública, como que eu não vou falar essa bandeira da saúde? Claro que é da saúde. Da mobilidade urbana, que passa pelo transporte, e sem dúvida alguma, aquela também que envolve todo o sentido de saneamento básico. A principal bandeira do nosso mandato, sem dúvida alguma, é a educação. Nós acreditamos que uma educação pública, gratuita, democrática, laica e socialmente referenciada, não sexista, não machista, é base para que a gente possa construir uma sociedade diferente. A gente sabe que a função do vereador é legislar e fiscalizar, mas a função do vereador também é ver a dor da população, é estar ali perto, é estar olhando as coisas, os problemas, para realmente tentar ajudar essas pessoas que precisam. Você acabou de assistir que um dos vereadores disse que uma das atribuições da Câmara é fiscalizar o Executivo. A outra é justamente criar leis para melhorar o dia a dia da nossa cidade. Por isso que nós lançamos um programa para mostrar o processo legislativo que envolve a criação de uma lei. Você vai saber agora como surge uma lei. A trajetória começa aqui, quando um projeto de lei elaborado pela assessoria parlamentar do vereador ganha sua identidade. Um projeto de lei surge na Câmara a partir da ideia trazida de diversas formas. Por isso é interessante que o nosso eleitor participe da vida da Câmara, porque ele precisa trazer para o seu vereador, para aquele vereador que ele elegeu, ou até para o conjunto dos vereadores, as suas necessidades. Nosso projeto agora será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. Esta comissão recebe todos os projetos de lei da Câmara Municipal e define se os projetos são ou não constitucionais. Da Comissão de Justiça e Redação, nosso projeto passará pelas comissões que estão relacionadas com a proposta. A Comissão de Justiça e Redação deu parecer favorável ao projeto 2040 de 2007. O projeto também recebeu o parecer favorável das demais comissões que o analisaram. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1250 de 2007. O projeto 2040 de 2007 foi aprovado em primeira e em segunda discussão. Quando isso acontece, o projeto é encaminhado ao prefeito para ser sancionado e ganhar seu número de lei. Mas os projetos podem ser vetados pelo prefeito parcialmente ou integralmente, e então voltam à Câmara Municipal para nova apreciação. O veto pode ser mantido ou derrubado.
Você também pode enviar uma sugestão de lei. Basta acessar o site da Câmara Municipal, câmara.rj.gov.br. As sessões parlamentares ocorrem de terça a quinta-feira, sempre às 2 da tarde. Nós criamos os programas Notícias da Sessão e o quadro Destaques da Sessão para informar o que aconteceu de principal no plenário. O programa Notícias da Sessão entrava durante a programação da Rio TV Câmara, apresentado pela repórter Luciana Cabizieri. Parlamentares votaram favoráveis ao projeto de lei que aprova para o exercício financeiro de 2016 a transferência de recursos do Fundo Especial da Câmara para o Tesouro Municipal. Com a mudança da programação, o programa virou um quadro fixo, apresentado pela repórter Simone Braga. O nome mudou para Destaques da Sessão. Ele é exibido dentro do jornal diário Câmara Rio Notícias. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares votaram diversos vetos do Poder Executivo aos projetos de lei já aprovados aqui na Câmara Municipal. Uma das nossas funções é divulgar os trabalhos dos parlamentares e como isso contribui para melhorar a cidade. Um exemplo dessa cobertura é uma audiência pública. Uma audiência pode tratar de qualquer tema. O principal delas é o orçamento para o município. Você vai assistir agora uma matéria que fizemos sobre essa discussão. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos foi a primeira a apresentar as metas para 2018. A previsão orçamentária da pasta é de cerca de 60 milhões de reais. A subsecretária falou do déficit de 30 milhões e o impacto nas ações da secretaria. Com 30 milhões a menos, nós precisamos reordenar todo o orçamento para poder ver quais as ações que nós iríamos potencializar. Além das matérias, nós criamos um programa para divulgar as leis que foram criadas dentro do parlamento. Com vocês, o É Lei. Lei número 4.869 de 2008. O programa É Lei esteve presente em nossa grade logo nos primeiros anos. O usuário, ele faz a reclamação, passa todas as informações, tira todas as suas dúvidas e aí o funcionário que ali está repassa e depois faz o contato com as pessoas. O município deve garantir segurança ao patrimônio. O É Lei foi mantido na programação, mas ganhou um novo formato. É o que determina a Lei 5.003 de 2009, de autoria do vereador Adilson Pires. A lei vem sempre atender o interesse da população. E quando é nesse sentido, eu penso que a lei é necessária, é positiva e vale a pena fazer a lei. A Rio TV Câmara sempre foi um elo entre os vereadores e a sociedade. Por isso que nós sempre levamos as principais notícias da cidade para que os parlamentares pudessem opinar. Quais as principais notícias da cidade? A pauta era levada para que os parlamentares opinassem. Assim surgiu o programa Fala Vereador. O movimento verdadeiro devia ser no sentido de exigir do Executivo que tomasse providências no sentido de resolver de vez o problema na Praça da Bandeira por ocasião das precipitações pluviométricas, ou seja, caídas de fortes chuvas na cidade. Se essa população está sendo atingida pela falta do poder público, o poder público tem que dar alguma compensação. O programa se atualizou, mas a temática continuou a mesma. Os parlamentares continuavam a dar a sua opinião para um tema específico. Eu acho que a participação de todos para trazer uma cidade melhor é o maior presente que a cidade do Rio pode ter. Existem, vamos dizer assim, dívidas do município de décadas e a gente tem toda a condição de conseguir resolver isso. Eu gostaria de uma cidade mais humana, com menos violência, que as pessoas pudessem voltar de novo a sentar na calçada, bater um papo, sem medo dessa violência que hoje incomoda tanto a nossa comunidade, o nosso povo do Rio de Janeiro. Então era isso que eu queria para o Rio.
nesse clima de interação entre parlamentares e a sociedade que nossa equipe de reportagem está presente nos principais acontecimentos na cidade. Mas diferente da mídia aberta, o nosso foco é mostrar como o Legislativo pode atuar em cada tema. Um bom exemplo aconteceu em 2011. O bonde de Santa Teresa descarrilou, deixando 7 mortos e mais de 50 pessoas feridas. Os vereadores criaram uma comissão para investigar as causas do acidente. Quatro comissões acompanham as investigações do acidente em Santa Teresa. Documento oficial da Câmara alertara para as más condições do bondinho. O vereador Paulo Messina, presidente da Comissão sobre o Trânsito de Santa Teresa, esteve esta semana no local onde ocorreu o último acidente com o bondinho para cobrar informações detalhadas a respeito do inquérito policial que investiga as mortes das vítimas. No acidente, 5 pessoas morreram e 57 ficaram feridas. O parlamentar explica que a comissão já havia sido instaurada porque os vereadores estavam apurando o funcionamento do sistema de bondes na cidade depois que uma professora foi atropelada em 2009 e em junho de 2011 houve outro acidente sobre os trilhos, provocando a morte de um turista francês. O que motivou a criação dessa comissão foi um trabalho que o CREA fez em 2009 em cima do acidente que teve com o bonde e um ônibus que acabou vitimando aí uma professora lá em Santa Teresa. E a Associação de Moradores Local lá, a MASH, nos procurou com esse relatório e pedindo que a gente também investigasse a situação e também visse o trânsito, né, que é de competência municipal como um todo lá, que aí você entra com bonde, não só com bonde, mas com ônibus, com táxi, com transporte irregular. Então a gente tentar dar uma sistematizada de forma correta lá o trânsito Santa Teresa. Além de ter apresentado denúncia ao Ministério Público, o vereador declarou que a comissão entregou 6 meses antes do último acidente ao governo do estado um relatório final informando sobre as precárias condições de funcionamento do sistema de bonde na cidade. A comissão já encerrou seus trabalhos, a gente fez 6 meses de estudo, demorou mais 2 meses para a gente terminar o relatório. A gente fez vistoria no local, a gente teve participação junto com engenheiros independentes que ajudaram a gente para fazer, especializados em trânsito, diligências lá, entrevistas com moradores, fomos na garagem onde se faz manutenção e a gente fez um relatório bem completo, publicado em 7 de fevereiro desse ano, portanto 6 meses antes do acidente, já falando o seguinte, entre vários outros problemas que tem lá, o VLT, que não é próprio local, foram gastos mais de 20 milhões de reais e os bondes sumiram, né? 7 bondes foram modernizados, mas ninguém sabe onde eles estão, só tem 2 em operação, então tem uma coisa muito errada lá que aconteceu. Agora, em relação especificamente ao acidente que morreram essas pessoas, a gente deixou claramente, está com todas as letras isso no relatório, dizendo o seguinte, que o bonde está andando superlotado porque o número de bondes diminuiu depois da reforma, né? Diminuiu o número de bondes, eles estão andando superlotados e isso, associado à falta de manutenção que está acontecendo com a garagem, com a canibalização dos outros bondes, que é de tirar a peça de um e botar no outro, a falta de manutenção associada à superlotação iria causar acidentes. Isso a gente avisou, publicou oficialmente no Diário da Câmara, aqui no Diário Oficial do Legislativo, a gente publicou isso oficialmente. Está com todas as letras isso publicado, enviamos para a Secretaria de Transporte. Não existe a menor hipótese do secretário dizer que não tinha conhecimento, porque está publicado em veículo oficial. E aí, por isso, a gente quer que a Justiça responsabilize ele pela negligência e pela morte dessas pessoas. Hoje você conheceu um pouco da nossa cobertura do Legislativo. Não perca o próximo Rio TV Memória. Tchau, tchau!